As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, assegura que a cidade de Tomar não é suja e que só quem não visita outros locais é que pode pensar dessa forma. Em recente entrevista na Hertz, o autarca abordou, desta forma, a questão da limpeza em meio urbano, uma responsabilidade que a Junta tem a par da Câmara. Augusto Barros confessou que tem sentido muitos transtornos com a utilização da chamada superadora, desde logo com a convivência com os automóveis que se encontram estacionados. Aliás, disse-nos, a Junta já teve de se responsabilizar por vários vidros partidos e ainda por pinturas de viaturas. Por isso, advertiu, está na altura de dizer basta. A partir de agora, sempre que houver limpeza, serão colocados editais para limitar o estacionamento. Porque o lixo acumula-se para os carros e isto é um problema que eu aprendi. Vou mandar fazer 6 editais para colocar nos sítios onde os carros estão para 2 dias antes de serem avisados para tirar os carros. E a partir dali, quem não tirar os carros daquela fase para a gente limpar a limpeza como deve ser, se partiu o vidro, ficou cheio de pó, assim a responsabilidade não é nossa. Isso vai ser afixado sempre 2 dias antes, vai ser acontecer aqui na Diogo Arruda, vai ser acontecer na outras ruas que estão aí, na Alfredo Maia Pereira, são ruas que vão ser já intervencionadas já a breve, mas eu aviso, naqueles dias que estiver lá assinalado que as pessoas não podem ter razão de dizer que desconheciam, se houver algum problema, não venham ter como, porque eu estou farto pagar, eu não, a Junta de Freguesia está farta de pagar vidros à classe Drive, que sabe bem a quantidade de faturas que lá tem que nos passam, pinturas de carros, epá, eu estou farto, saturado, a Junta não pode aguentar mais. Foi uma delegação imposta porque nós quase tínhamos com a obrigação de aceitar, porque a lei obriga a isso mesmo, como delegação de competências. Mas eu pensava que o povo fosse um bocadinho mais compreensível, mas não é. Ainda recentemente, no dia seguinte à realização do Templários Rally Clássico, as redes sociais serviram de espaço para o lamento de alguns residentes na Alameda 1 de Março, que se queixaram do barulho fora de horas, precisamente dos serviços de limpeza, isto a um domingo de manhã. Apesar de ter sido iniciativa da Câmara de Tomar, Augusto Barros esteve no local e disse que foi mesmo ameaçado com protestos às vias judiciais. Era domingo. O rally tinha acabado no sábado, portanto isto tinha que haver uma limpeza. Se não tivesse uma limpeza, tinha que estar uma cidade esperta, uma cidade bonita para receber. Felizmente, graças a Deus, nós estamos numa cidade com bastante movimento de turismo. Eu sei que as pessoas estavam a dormir e sentir, mas os separadores têm que empurrar aquilo para esta via, para vir depois a tal dita máquina, aspirar e levar. Eu sei que custa. Eu às vezes também gostava de estar mais horas na cama a dormir e não me deixam. As coisas são assim. Agora, uma limpeza pontual, não me digo que as pessoas ficam logo tão importunadas por uma limpeza pontual que se faz e que naquele dia de manhã ele fizer. Para mim, quanto mais cedo se fizer a limpeza, menos gente a gente apanha na cidade, menos carros apanhamos ali e podemos fazer a limpeza mais comodamente. Há um senhor, que eu não vou dizer o nome aqui, me importunou e avisou com o advogado como até com uma manifestação. E eu disse, diga-me qual é a maneira. Os senhores têm que procurar arranjar a maneira de recolher o lixo. Sabe qual é a única maneira? É deixar estar o lixo na rua. O lixo que aí já não faz turva a ninguém. Está ali, a gente passa por cima e assim a gente já não incomoda ninguém. É a única maneira. Eu sei que respondi assim e que de facto não é assim que se deve responder, mas tive que responder. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, pede mais compreensão à população na questão da limpeza e diz que a Junta está farta de pagar vidros partidos e pinturas de automóveis que estão estacionados nos locais onde a superadora necessita de intervir. O grupo do Partido Social Democrata na Assembleia de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, já reagiu ao recente pedido de demissão de José Maria Marques, tesoureiro daquele executivo. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, o PSD assegura que este cenário, não sendo uma total surpresa, trouxe à tona guerrilhas internas mal disfarçadas ao longo dos últimos anos, com prejuízo para a freguesia. O timing escolhido é demonstrativo da incapacidade de colocar o superior interesse dos fregueses acima de quaisquer outras questões de índole particular ou partidária, refere esse mesmo texto, onde as críticas se sobem de tom, desde logo devido à proximidade do final do mandato autárquico e do início do processo relativo ao orçamento para 2025. Os sociais-democratas falam mesmo em grande irresponsabilidade e menosprezo pelos fregueses. Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar não irá entrar na espécie de leilão que atualmente ocorre no Médio Tejo em torno dos médicos de família. Perante a ausência de soluções e face à grave falta de profissionais, alguns concelhos têm optado por criar um conjunto de incentivos para que esses clínicos se possam fixar nos respectivos territórios. Uma forma de assegurar que essas populações mais afetadas possam usufruir do acesso aos cuidados de saúde primários. Um direito consagrado na Constituição que só tem sido cumprido precisamente devido a essa intervenção de alguns municípios. Mas, mesmo assim, na região há milhares de pessoas sem médico de família. O panorama não é assim tão negativo em Tomar, assegurou Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, em recente entrevista na ERTS, que apontou para cerca de 3 dezenas de lugares destinados a esses clínicos, sendo que, destes, há 3 por preencher. Porto da Laje, Curvaceiras e Santa Cita serão, nesta fase, as situações mais complicadas. Questionado sobre se a Câmara equaciona seguir o caminho dos incentivos para atrair mais profissionais, Hugo Cristóvão foi claro na sua posição, assegurando que esse caminho não é o mais correto. Não me parece correto. Chamemos-lhe lá o que quisermos, não parece correto. Primeiro porque é de facto entrar numa... Os municípios competem entre muitas coisas, em algumas coisas de maneira positiva, outras às vezes não tão positiva. Eu acho que neste caso é daquelas que não é positiva. Apesar de perceber porque é que num ou outro concelho isso acontece. Se eu fosse presidente de Câmara de um concelho com 3 ou 4 ou 5 mil habitantes, que tinha lá 1 ou 2 médicos e faltavam os 2, e portanto o meu concelho não tivesse lá nenhum médico, eu se calhar tinha que dar uma absoluta prioridade a esta questão, encontrar fundos orçamentais e mesmo que fosse lá o que fosse, tinha que fazer isto. Ora, eu não acho isto correto. No dia em que eu encontrasse aqui alguma forma de compensar um para vir, bom, naturalmente, e com toda a legitimidade, os outros iam pedir exatamente a mesma coisa. E é um pouco nisso que estamos neste momento entre concelhos, nos concelhos que entraram nessa questão. Eu até posso dar o exemplo, se calhar não devia, mas vou dizê-lo. Eu já tive houve um médico que se disponibilizou para vir precisamente para um destes locais que estava em falta. Preferia vir para Tomar do que no sítio, no concelho onde estava, que não vou dizer qual é. Mas pediu que a Câmara fizesse o que essa Câmara lá está a fazer, que era, além do seu salário, dar-lhe 25 euros por hora. Ora, eu não acho isto correto, quer dizer, acho que não podemos andar a competir na área da saúde. Quando se diz que não é correto, poderá ser ilegal? Eu aí não tenho... Haverá formas legais, provavelmente. Também parece que se calhar num caso ou outro essa legalidade poderá estar a ser ultrapassada, não sei, ou seja, não sei efetivamente com que meios ou com que formas é que essas compensações estão a ser pagas. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, aqui a garantir que a autarquia não irá entrar-se na espécie de leilão que atualmente ocorre no Médio Tejo em torno dos médicos de família. Rádio ERTS. Informação. A informação é veiculada pelo Exército. Nesta quarta-feira, 25 de setembro, entre as 9 e as 11 horas, haverá registro para a realização de exercícios no polígono de tiro da Brigada Mecanizada, no campo militar de Santa Margarida, concelho de Constância, sendo que estão em causa aprontos de fogos reais de metralhadora pesada Browning. Serão vedados todos os movimentos, dentro e fora, para o interior da referida zona. Os civis não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. A Câmara de Ourém tem conseguido transformar as entradas para a cidade de Fátima, ligações estratégicas, desde logo para os milhares de peregrinos que todos os anos se deslocam ao santuário. Já foi feita a requalificação da Estrada da Loureira e a conhecida como Estrada de Minde prepara-se para avançar para a segunda fase da obra, naquele que é um investimento na ordem dos 5,5 milhões de euros, exclusivamente com fundos municipais. E, neste particular, Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, não esconde a mágoa por não ter recebido qualquer apoio do Governo por altura da recente visita do Papa Francisco. Em recente entrevista na ERTS, admite que ter sido eleito por uma força partidária diferente daquela que geria o Governo na altura poderá ter pesado nessa decisão. Obviamente que sinto mágoa por isso não ter acontecido, porque quando estou, e quem me conhece sabe que eu sou eleito por um partido, neste caso por uma coligação, PSD-CDS, mas quando estou no exercício de funções procuro
tratar todos da mesma forma, e não há ninguém que possa dizer, ou por ser dirigente de uma associação, ou por ter um projeto para aprovar, por ser de um partido diferente do meu, que tinha tido um tratamento diferenciado daquele que outra pessoa qualquer teria, e portanto procuro ser o mais isento possível em todas estas matérias. E acho que o Governo Central, na época, em 2000 e o ano passado, não teve o mesmo tratamento que teve com uma Câmara liderada por mim, PSD, CDS, de uma Câmara liderada pelo Partido Socialista em 2017, quando da anterior visita de Sua Santidade a Fátima. Nessa altura houve um programa de apoio especificamente para melhorar entradas e para melhorar o espaço público em Fátima, na altura do censo, penso que no valor de cerca de 1 milhão de euros, e desta vez não houve absolutamente nada. E obviamente que na altura manifestei-me contra isso, disse na altura que não acreditar que isso pudesse acontecer porque pelo partido que estava na Câmara Municipal ser diferente do partido que estava no Governo, mas infelizmente tenho que levar, passados estes meses todos, a dizer que se calhar pode isso também ter contribuído para que isso tivesse acontecido, porque infelizmente não tivemos o apoio que em 2017 o meu antecessor teve, também do Governo Socialista, para exatamente a mesma situação. A requalificação das entradas para a cidade de Fátima, ligações estratégicas, tem sido um dos objetivos da Câmara de Orem nestes últimos meses. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Sardual assinalou 493 anos de elevação à vila, naquele que foi o dia do Conselho, momento que contou com a presença do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O Centro Cultural Gil Vicente foi palco para as cerimónias, com registro para a homenagem a várias personalidades e ainda para a entrega das medalhas de mérito concelhio a António Conde Falcão, Fernando Rosa e Pedro Machado, atual Secretário de Estado do Turismo. Houve ainda lugar às distinções dos funcionários que completaram 25 anos de serviço. Destaque para a intervenção do Presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, centrou-se na questão da degradação do Serviço Nacional de Saúde e na falta de médicos de família, aproveitando para deixar um apelo ao Ministro da Presidência. Eu não consigo compreender, não consigo mesmo perceber, ninguém me consegue explicar como é que um país do século XXI, que se diz europeu, tem o problema que tem na saúde. É inadmissível. Décadas de más políticas da saúde. Más políticas da saúde que estão a matam. Estão pessoas a morrer por diagnósticos que não são feitos atempadamente, por tratamentos tardios, por falta de médicos, de enfermeiros e de outros profissionais de saúde. É inadmissível. Ninguém compreende como é que chegamos a este ponto. É urgente fazer qualquer coisa, porque os nossos amigos, os nossos familiares, muitos deles, e certamente, infelizmente, nós já vamos conseguindo identificar, ou pelo menos questionar, se este exame tem sido feito mais cedo, as coisas seriam diferentes. Se esta consulta tivesse sido feita a tempo, as coisas seriam diferentes. Esta é uma grande infelicidade, e a infelicidade que eu gostava de ver resolvida, e gostava de também neste aspecto ser feliz, porque na verdade custa tanto, dói tanto, quando vou para a Câmara, 7 da manhã, 7 e pouco da manhã, encontrar à porta do Centro de Saúde, por vezes dezenas de sardulenses, às vezes de inverno, com temperaturas negativas, numa fila para conseguir uma consulta. E depois deste tempo todo, batem, desculpem uma expressão, com o nariz da porta, porque já não há mais consultas. No encerramento da sessão, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, não esqueceu os trágicos incêndios dos últimos dias para referir que há ainda muito a fazer no que à floresta diz respeito. É um pesar pelas perdas e um agradecimento, um agradecimento a quem combateu, em particular os bombeiros, os sapadores, todas as equipas das proteções civis, dos vigilantes da natureza, das polícias militares, enfim, que têm estado e estiveram no combate, pesar pelo sofrimento de quem sofreu, um agradecimento que lutou, mas olharmos para este momento e nos lembrarmos que, tendo sido este ano feito muito, e nem nos últimos anos, depois da tragédia enorme de 2017, também aqui ao lado, ainda há muitas coisas a fazer. E olhamos para trás, aprendemos algumas lições, mas ainda não apreendemos e não executámos todas.
e há trabalho a fazer, sobretudo, no ordenamento florestal, na valorização e nos incentivos a que a floresta, dando mais valor, também incentive mais o seu ordenamento para que melhorarmos o processo de combate e a organização do combate. Sardual a assinalar 493 anos desde a elevação à vila. Rádio Hertz. Informação. A Guarda Nacional Republicana de Benavente apreendeu armas em contexto de violência doméstica, num processo em que se apurou que o suspeito, um homem de 50 anos, agredia, ameaçava e injuriava a vítima, sua companheira de 37 anos, pelo que foi dado cumprimento ao mandado de busca domiciliária e 2 em viaturas, que permitiram apreender 3 espingardas caçadeiras, 4 armas de ar comprimido de aquisição livre, 103 cartuchos e 4 caixas de chumbos. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. O União de Tomar não foi além de um empate a 2 bolas em Orém, resultado que sabe a pouco se tiver em consideração que os nabantinos chegaram a estar na frente por 0-2. Nesta ronda, registro para uma ação que bateu o entroncamento e é agora líder isolata. Também positiva para Fazendense, Amiense e Alcanenense, que venceram fora de portas. Resultados da segunda jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Torres Novas 0, Fazendense 2, Glória do Ribatejo 0, Amiense 1. Ferreira do Zézer Coruchense joga-se a 9 de fevereiro, Salvaterrense 0, Alcanenense 3, Oriense 2, União do Tomar 2, Mação 1, Entroncamento Atlético Clube 0, Cartacho 0, Abrantes e Benfica 0 e Samora Correia 2, Águias de Alpiarça 0. Na frente, Mação, líder isolado, tem 6 pontos, segundos Abrantes e Benfica, Samora Correia, Amiense e Fazendense com 4, sextos Alcanenense e Ferreira do Zézer com 3 pontos, oitavos Cartacho e União do Tomar com 2, décimos Glória do Ribatejo, Torres Novas, Entroncamento Atlético Clube e Oriense com 1 ponto, décimos quartos Coruchense, Águias de Alpiarça e Salvaterrense, ainda sem qualquer ponto conquistado. Rádio Hertz, a primeira a informar. José Moraes, o nome incontornável do futebol do Concelho de Tomar, e não só, foi homenageado no almoço convívio que decorreu no restaurante Lodge, precisamente na cidade de Nabantina. E houve casa cheia com a presença de familiares, amigos, antigos companheiros de atividade, ex-jogadores, entre muitos outros. A Hertz esteve em reportagem neste evento, à altura em que Miguel Oliveira, um dos rostos desta organização, deu voz a Rui Costa, precisamente o mentor desta homenagem. Houve espaço para a leitura de um texto dedicado a José Moraes. Qualquer homenagem tem um significado especial. Todavia, ser homenageado de forma espontânea e sentida por aqueles meninos de então, hoje já homens com muitas décadas, terá um sabor especial. Mais do que uma homenagem, é dizer-lhe de forma muito genuína: muito obrigado, mister, por nos ter aturado e por tudo aquilo que fez por nós. Não pelo futebol que nos ensinou a jogar, porque todos éramos grandíssimos jogadores e com equipas dessas era muito fácil ganhar e ser campeão. Mas, sobretudo, por nos ter sempre aconselhado e ajudado a tornar-nos os homens que somos hoje. O desporto é uma escola de vida e os professores, como o Mister Moraes, preparam os alunos para a vida adulta. E que bem o fez. A Hertz falou depois com o homenageado. José Moraes disse guardar a amizade que com esta iniciativa ficou mais uma vez demonstrada por parte de todos aqueles que o têm acompanhado. Aguardo principalmente a amizade que alguns hoje comprovaram que têm por mim, e não há dúvida que é uma coisa que a gente não esquece na vida. Portanto, fui bem tratado por muitos. É que as coisas também não são fáceis. Não eram fáceis antigamente de estar a colaborar uns com os outros, porque cada qual tinha os seus afazeres e tínhamos condições. Mas eu tenho orgulho de conseguir o que conseguimos até hoje e ver, como disse há bocadinho, muitos bem na vida, porque souberam estar no desporto. José Moraes, o nome incontornável do futebol no Concelho de Tomar, e não só, homenageado no almoço convívio que decorreu na cidade de Nabantina. Rádio Hertz, informação. O
Tomar Athletics reuniu-se para uma gala que pretendeu assinalar o final de uma época considerada como fantástica, mas, acima de tudo, olhar para o percurso de um ano, um curto percurso e recheado de sucesso. Atletas, treinadores, dirigentes, entre familiares e amigos, reuniram-se no Café Central para a realização desse evento, marcado ainda por algumas distinções, em especial ao atleta do ano, ao atleta jovem do ano, assim como à revelação. Outro dos momentos mais marcantes foi também a escolha da personalidade do ano. A Hertz marcou presença na gala do Tomar Athletics, à altura em que Pedro Lopes, presidente deste clube do Concelho de Tomar, destacou a capacidade de trabalhar com mais de 100 atletas numa época ímpar. Elogiou. Formamos um grupo com uma união extrema que nos proporcionou uma época extraordinária e que fez de 2023-2024 quase uma época ímpar no desporto, em particular no atletismo, mesmo a nível nacional. O Tomar Athletics abraçou todas as vertentes do atletismo, com todos os riscos inerentes a que isso concorre, mas através das nossas equipas de pista, estrada, cross, trail, montanha, temos aquela estante repleta de troféus coletivos e não conseguimos colocar ali os individuais porque seriam muitos mais. Tomar Athletics reuniu-se para a sua primeira gala, que é assinalar o primeiro ano de existência. Ferreira do Zezer e Fátima foram afastados na segunda eliminatória da Taça de Portugal, mas podem queixar-se da infelicidade. Os ferreirenses, por exemplo, perderam por 1-2 com os Dragões Sandinenses do Campeonato de Portugal, jogo em que estiveram na posição de vantagem durante largo tempo. Os nortenhos empataram a 3 minutos do final e conseguiram levar o duelo para prolongamento e, nesse período, a sorte voltou a não estar do lado dos ribatejanos e nem a equipa de arbitragem, com decisões prejudiciais para a formação de Mário Nelson. Também o Fátima se pode queixar da sorte. Igualmente a jogar em casa, os fatimenses resistiram com o nulo diante da Sanjoanense da Liga 3 durante 120 minutos, mas depois, nos penaltis, a pontaria não foi a mais afinada. Assim sendo, a representação do distrito de Santarém fica entregue ao União de Santarém, que confirmou o favoritismo na recepção ao Monção do distrital de Viana do Castelo, vencendo por 2-1. Agora, na terceira eliminatória, já entram os chamados grandes do futebol nacional. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.